Aleluia. Glória a Deus. Desde o início, Deus tem falado até nos louvores, assim, confirmando, né, a palavra no meu coração. A cura de um leproso. E aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o, e disse-lhe: quero, ser limpo. E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E advertindo-o severamente, logo o despediu. E disse-lhe: olha, não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. Mas tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia mais entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Aleluia. Irmãos, essa é uma passagem conhecida, né? A maioria daqui com certeza já ouviu falar desse leproso. Mas Deus me mostrou algo assim muito diferente, porque quando nós vemos na palavra que ele se coloca diante de Jesus, eu creio que onde ele estava, lá naquele leprosário, porque todos aqui sabem que o leproso, naquela época, ele vivia num lugar excluído. Tinha um lugar próprio para aquelas pessoas com aquela doença estarem, que era um leprosário, um lugar fora da cidade. E toda vez que um leproso ele entrava na cidade, existiam regras, né? Lá em Levíticos 13 a gente vai ver as regras acerca da lepra. E existiam regras. E uma delas é que o leproso, ele precisava cobrir o rosto, né? A boca com as mãos e gritar: impuro, impuro. Era assim que ele tinha que fazer, para as pessoas poderem saber que ele estava doente. A lepra aqui, para nós, ela representa um pecado. Nós estamos doentes. Todo dia, quando a gente acorda, a gente abre os olhos e deve pedir ao Senhor: Senhor, me livra da minha lepra. Porque nós somos leprosos. Eu, você, não somos perfeitos, somos falhos, temos limitações. E essa lepra que ela está representando aqui, o nosso pecado. E eu acredito que aquele homem, quando ele ouviu falar que Jesus estava, né, passando ali naquele lugar, ele quebrou protocolos. Ele teve a ousadia, porque Jesus quer que nós tenhamos ousadia. Ele nos dá essa liberdade. Ele fala que nós temos que ter espírito de ousadia e intrepidez. E ele quebrou aquele protocolo, né? Aquela regra de não se aproximar de ninguém, de não estar em locais públicos, assim, onde tivesse muita gente. Ele não podia falar com as pessoas, ter contato físico. Ele não podia nem entrar dentro do templo para orar e engrandecer o nosso Deus. Imagina que dificuldade, que luta, o que aquele homem devia passar. E ele quebrou aquele protocolo, e ele não foi andando atrás de Jesus, não. Ele não foi caminhando atrás de Jesus. Ele veio, se colocou diante de Jesus, na frente, chamando a atenção do Senhor Jesus. Ele simplesmente
Ele se colocou ali diante de Jesus, ele começou a lhe rogar. A palavra diz isso. E se você for procurar no dicionário, a palavra rogar, ela significa suplicar com humildade. Ele foi humilde. Embora ele estivesse ali, né? Eu imagino a situação daquele homem. Aquele homem com aquelas vestes rasgadas, porque ele, além de ter que gritar que ele era impuro, ele ainda precisava estar com as vestes rasgadas. Mas lá em Joel, capítulo 2, versículo 13, fala que o Senhor Deus manda que a gente rasgue o nosso coração e não as nossas vestes. Ele não está preocupado com a roupa que você está colocando. Se é uma roupa bonita, se é uma roupa impecável, se é um terno com gravata, ou se é uma roupa toda rasgada. Ele está preocupado com aquilo que você está, dentro do seu coração. Ele está mandando você rasgar o seu coração nessa hora. Ele quer isso de você. Porque importa para ele é como você está por dentro e não por fora. Ele vai limpar as suas chagas, a sua ferida física? Vai. Mas ele precisa, antes de tudo, limpar o seu coração. Isso que ele quer. E quando você entra nessa casa, eu tenho certeza que você entra pedindo ao Senhor, assim como eu, para o Senhor limpar as minhas feridas interiores, as minhas mágoas, aquilo que tem me machucado, aquilo que tem me impedido de adorar o Senhor. E ali, quando ele se ajoelha, né? Ele se coloca de joelhos e que ele começa a suplicar humildemente, ele entende que o Senhor é que pode fazer todas as coisas, não é o homem. Porque eu acredito que houve alguma movimentação dele para tentar se curar daquela lepra física. Ele deve ter ido a algum médico, né? Ele se apresentou para o sacerdote, mas ele deveria ter procurado algum médico. Naquela época não existia a cura. Hoje nós sabemos que existe a cura para a hanseníase, que é a chamada lepra. Mas mesmo assim, vocês já perceberam quantas pessoas precisam se curar da hanseníase, mas não se curam? E aí a gente se pergunta por quê? Da mesma forma que a gente apresenta Jesus para muitas pessoas, mas elas não querem. Entendeu? É assim, a gente sabe que existe a cura e a gente apresenta Jesus para a pessoa, mas a pessoa não quer. Ela quer outras coisas, porque ela sabe que ela vai precisar renunciar muitas outras. E ela só quer aquela cura momentânea, ela quer se curar da ferida que está no corpo dela, mas ela não quer o verdadeiro abençoador, ela só quer a bênção, ela não quer o abençoador. E ali, Jesus, né, olha aquele homem, e eu imagino que Jesus, com aquele olhar lindo dele, fica pensando o que ele vai me pedir. Porque nós, infelizmente, como seres humanos, a gente só chega perto de Jesus no início. Depois a gente aprende que ele não é só isso, não só nos dá. Mas ele deve ter pensado, o que esse homem vai me pedir? E aí aquele homem surpreende Jesus quando ele fala assim, se queres, podes limpar-me. E aí quando a gente coloca o nosso pedido, o nosso desejo nas mãos do Senhor, é quando a gente entende que Ele faz o que Ele quer, soberano e forte até o infinito, como a Maxilene louvou aqui. É só Ele que pode e é só Ele que quer, porque Ele pode tudo, mas Ele também pode não querer fazer nada. Porque vai depender muito de como você vai chegar até Ele. E Ele
Covid, é interessante que a gente agora está numa situação assim, igual aquele leproso. A gente tem que usar máscara. A gente tem que gritar assim, Covid, Covid. A gente não precisa gritar impuro. Mas a gente grita, né? Covid, Covid. A máscara nos impede, né? Das pessoas até verem a nossa expressão facial. Quando eu fiquei com Covid, eu fui a primeira do meu prédio, do meu condomínio, a ficar com Covid. O Paulinho, né, o Paulo César, o César, como vocês chamam, ele trabalha lá e ele viu toda a minha agonia. E nesse período que eu fiquei com o Covid, foi muito constrangedor para mim, porque olha o que aconteceu. Eu cheguei, quando eu soube que eu estava com Covid, eu falei com ele, porque a gente tem que ter essa compreensão que as outras pessoas têm que saber. Não é porque a gente quer que as pessoas fiquem com dó, nem que... A questão é que é uma questão de consciência. Você tem que avisar as outras pessoas, para você não passar o vírus para elas, né? E aí, o administrador do condomínio, ele foi lá, fez um papel e colocou nos elevadores e nas partes comuns do condomínio, escrito lá: infelizmente, lamentamos, mas temos o nosso primeiro caso de Covid. Ninguém sabia que era eu, não botou o meu nome lá. Só que pelas minhas, como eu fiquei muito mal, as pessoas acabaram sabendo que era eu. E teve um dia, irmãos, eu estava passando tão mal, que eu desci sozinha, né? Eu estava muito debilitada e fui pegar sol num lugar bem longe. E aí o Paulinho teve que vir falar comigo, ele muito constrangido, que o pessoal do prédio tinha pedido para eu não descer mais, porque não podia contaminar as outras pessoas. Mas eu não estava nem tocando em nada, eu desci quietinha, né, muito debilitada, e fiquei numa parte onde estava o sol, porque o sol estava me fazendo muito bem. Eu conseguia respirar, porque eu não estava respirando direito, eu estava com muita fraqueza, e o sol estava me fazendo bem. E ele, muito constrangido, teve que me falar aquilo. Eu fiquei tão mal, porque a gente vê o preconceito das pessoas, né? E aí eu me coloquei, quando eu li essa passagem, eu me coloquei no lugar daquele leproso. Vocês imaginem, ele devia ficar num lugar completamente longe de todo mundo, sem poder tocar nas pessoas que ele amava, sensível, porque ele devia a alma dele devia estar abatida, porque ele não tinha contato com ninguém, e ele ainda tinha que estar gritando para as pessoas que ele era impuro. Talvez muitas pessoas não venham na igreja com medo, com vergonha de o pecado dela ser revelado. Muitas pessoas que têm uma vida, né, pecaminosa, ela deve ficar assim pensando: nossa, eu vou chegar lá e vou ter que gritar: sou pecador, sou pecador. As pessoas pensam, olham para... Ih, você viu fulano? Fulano faz isso e isso. E você viu o que aconteceu com fulano? Fulano saiu da igreja. Hoje eu vim conversando com a Gabi, que veio comigo. Ela era da outra igreja que eu era. E nós estávamos falando de uma menina que hoje ela está afastada dos caminhos do Senhor. Isso muito me entristece. Ela era líder no louvor.
Só que, infelizmente, ela acabou se afastando, mas por conta da opinião, do preconceito dentro da nossa própria igreja. E é isso que acontece. A gente quer olhar a lepra do outro, mas a gente esquece da nossa lepra. Porque para Deus não existe leprinha e leprão. Existe a lepra, existe o pecado, seja ele grande ou pequeno. Porque para Deus tanto faz você ser um homicida quanto você ser um fofoqueiro. Você está cometendo o pecado do mesmo jeito. Você está se sujando da mesma forma. É importante que a gente avalie a nossa lepra, ao invés de a gente estar avaliando a lepra do irmão. E às vezes não é só o irmão aqui. A gente quer avaliar a lepra do que tem lá fora, em vez da gente estar tentando trazer ele para cá, para dentro, para poder ele se limpar. A gente, ao invés de a gente estar acusando, porque quem está lá no mundo vai arder no fogo do inferno, vai arder no lago de enxofre. A gente é muito de falar isso. Mas, por que a gente não faz igual a Jesus? Que ele não se importou de pegar a lepra. Ele foi lá e tocou no leproso. É assim que a gente tem que fazer. A gente tem que tocar naquelas pessoas que estão leprosas. É claro que hoje, trazendo para o Covid, a gente não pode tocar naquelas pessoas, assim, não pode ter acesso a elas. É uma doença que mata. Mas cadê a nossa empatia? Cadê a nossa compaixão? Onde é que está aquele amor que a gente diz que a gente tem por Jesus, se a gente não consegue ter o amor pelas pessoas que estão próximas, em carne e osso aqui do nosso lado? A gente diz que ama Jesus, que a gente nem vê? Então a gente está mentindo, a gente está, entendeu? Vivendo o evangelho de mentira. E aí a gente pega e vê Jesus movido de grande compaixão, estendendo a mão, tocando aquele leproso e falando: eu quero ser limpo. E aí Jesus, na mesma hora que ele toca aquele leproso, a Bíblia fala que a lepra logo desaparece e limpa. Ele é limpo. Aí a gente vê, né, quando a gente chega na igreja, na maioria dos casos, né, a gente é limpo da lepra, a gente vem cheio de feridas, cheio de machucados na alma. Muitos chegam aqui procurando, assim, Senhor, um milagre de cura mesmo física, né? Tem muita gente que entra na igreja pedindo ao Senhor, às vezes não está machucado na alma. Às vezes o caso não é esse, às vezes está realmente machucado só no físico. E ali Deus promove um milagre, a pessoa é curada daquela doença. Quando é curada daquela doença, agora eu estou bom, estou sarado, estou são. Aí sabe o que ele faz? Vai lá para o mundo de novo, se contaminar de novo com aquela lepra. Parece que não viveu nada daquela experiência maravilhosa, daquele sobrenatural com o Senhor Jesus. Se ajoelhou, pediu, clamou, rogou. Mas quando é curado, passa um tempinho, sou super-homem, sou mulher maravilha. Vai lá para o mundo, pensa que está forte e se contamina, se suja. E o Senhor Jesus, ele quer algo diferente da gente. É de mim, é de vocês. Porque antes de eu falar isso para vocês, Jesus já está palestrando comigo há bastante tempo. Minha filha, não adianta você estar na casa do Senhor se limpando dessa lepra
e daqui a pouco você ir lá no mundo buscar a lepra de novo. Você precisa tomar uma posição. Você precisa se colocar diante de mim, que nem aquele leproso fez, diante do Senhor. Não é ficar andando atrás do Senhor pedindo as coisas, não. Senhor, Senhor. Não, é se colocar diante dele, se derramar no altar dele, se colocar numa condição de que, Senhor, eu sou impura, mas eu preciso do teu perdão. Eu preciso da tua cura interior. Eu preciso que o Senhor limpe as minhas chagas. E me ajuda, Senhor, a não ir lá para o mundo, não ir lá para fora, buscar lepra. Senhor, eu preciso sim que o Senhor me ajude a ir buscar quem está leproso lá fora e trazer para cá, para perto do Senhor. É isso que Deus quer da gente. É isso que o Senhor Jesus quer da gente. E aí, advertindo-o severamente, logo o despediu. Quando Jesus adverte esse leproso, eu imagino que Jesus fala para ele: olha, meu filho, a partir de hoje, você precisa caminhar desse jeito, dessa forma, fazer isso, não fazer aquilo. Jesus deu algumas instruções para ele. Aqui não está falando isso, mas eu imagino, porque o verbo advertir, ele fala sobre isso. Instruir, orientar, chamar a atenção. E Jesus fez isso com ele. Jesus nos adverte todo o tempo. A lepra, meus queridos, ela tira de nós a sensibilidade. A lepra faz isso. Vocês depois procurem saber. A lepra, se você se queimar, você não sente. E assim é o pecado. Ele tira a nossa sensibilidade em ouvir, em sentir o Espírito Santo de Deus. A lepra, ela faz isso conosco. Ela tira a sensibilidade. E aí eu imagino que esse leproso, ele deveria estar com várias feridas que ele já nem sentia mais. Assim somos nós. Nós temos feridas na nossa alma que muitas vezes a gente não quer saber. A gente, é aquela coisa assim, criou casquinha, criou uma casca e você não se importa mais com ela, está cicatrizado. Mas se alguém vier e arrancar aquela casca daquela ferida, vai sangrar, vai doer. E aí você vai lembrar daquilo que te feriu, daquilo que te magoou, daquilo que te fez cair, daquilo que te afastou da presença do Senhor. Aleluia. E é assim, meus irmãos, quando a gente está com a lepra, a gente fica insensível e a gente não consegue ouvir Deus falando. A gente não consegue mais sentir a presença do Senhor na nossa vida. A gente, quando louva, talvez a gente levante a mão só porque outras pessoas estão levantando a mão. Aquele louvor já não impacta mais as nossas vidas, a gente fica insensível. É engraçado que eu li que as pessoas com hanseníase, elas não sabem, elas não sentem o frio nem o quente. Aí Deus me fez lembrar lá da igreja de Laodiceia, quando fala assim: você não está nem quente, nem frio. Você está morno. E assim existem muitas pessoas leprosas dentro da nossa igreja. Mornas, leprosas, porque não sentem nem mais o frio, nem mais o quente. Estão vivendo por viver o Evangelho de qualquer maneira, de qualquer jeito, preocupadas
com coisas lá de fora, mas nós estamos aqui buscando as coisas lá do alto. E quando a gente passa a não sentir mais as coisas lá do alto, a gente precisa verificar o que está acontecendo. Meu Deus, o que está acontecendo comigo? Me mostra, Senhor, onde é que está essa ferida? De repente ela já cicatrizou, mas só foi superficialmente, criou uma casquinha superficial. Então cura ela completamente, Senhor, que quando eu passar a mão, não doa, não arranque a casca. E se alguém vir apertar, a minha neta tem essa mania. Ela vê uma mancha roxa em mim, ela vem e aperta. Ai, tá doendo. E tem pessoas que fazem isso com a gente. Vem uma dor na gente e elas querem apertar. Elas querem, às vezes é por curiosidade. Não é porque elas querem te ajudar, tipo, tá doendo? Eu tenho um remédio bom para isso. Não, elas apertam, tá doendo? Mas é para ver se vai doer e você vai chorar e você vai sentir, você vai gritar. Tem pessoas que fazem isso com a gente. Então precisamos estar sensíveis. Senhor, afasta de mim essas pessoas que só querem me machucar. Coloca próximo de mim pessoas que vão edificar a minha vida, que não vão servir de pedra de tropeço, que não vão fazer com que eu me afaste ainda mais e que eu me suje mais e que eu fique mais leproso ainda. É isso que nós temos que pedir. Irmãos, é difícil a gente servir ao Senhor Jesus, porque as coisas do mundo, a lepra que está lá fora, ela é muito convidativa. O pecado, ele é gostoso, ele é cheiroso, ele é bonito, mas depois que você está nele, você fica irreconhecível, você fica cheio de chagas. E aí, para você se limpar, só Deus, só Jesus na sua vida e na minha. Então a gente tem que ter cuidado para a gente não se sujar, para a gente não ficar excluído, porque o pecado, ele nos exclui de muitas coisas. A primeira delas é a comunhão com o nosso Deus. Ela afasta a gente do templo, igual ela faz na Bíblia com os leprosos, que eles não podiam nem entrar dentro do templo. A primeira coisa que eu vejo é isso. A lepra, ela nos afasta do convívio com os nossos irmãos, porque a gente já começa a pensar assim: vou ter que gritar que eu estou impuro, vou ter que rasgar minha veste, todo mundo vai saber que eu estou em pecado. Primeira coisa. A segunda, ela começa a arrumar problemas na sua família, dentro do seu lar, porque aquele leproso, ele não tinha contato com a família dele. Eles perdiam o contato com todo mundo. E aí você começa, é briga dentro de casa, é briga com o marido, é briga com o filho. São várias situações que acontecem. De repente você perde o seu emprego, que é o sustento da sua casa, porque você está em pecado. Se você bebe, se você usa droga, o que acontece? Você já começa a faltar trabalho, você chega atrasado, você fica doente. E aí, quando você tem um amante ou um amante, isso destrói seu casamento, isso faz com que você perca o convívio com seus filhos, porque você acaba se separando. E aí, então, a lepra, ela faz você perder todas as coisas que Deus te dá. Ela simplesmente te afasta de tudo. Você fica um excluído. As pessoas te olham e falam: ali vai um leproso.
Ah, não posso ter contato com ele não. Porque a gente faz isso. Quando sai um irmão da igreja, ao invés de você procurar, meu querido, minha querida, por que você saiu da igreja? Você sumiu, nunca mais eu te vi. A gente fica comentando entre a gente, né? A gente fala assim, fulano nunca mais apareceu, não quer nada com Jesus. Mas você não sabe se a pessoa está leprosa. Você não sabe o que está acontecendo na vida daquela pessoa. E aí você precisa parar de olhar a lepra do teu irmão e ver se você está leproso, ao invés de você ficar acusando. E aí Jesus fala para ele assim, olha, não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou. Interessante foi que a Maxilene falou sobre Moisés, né? Ali diante da sarça ardente. Eu falei assim, gente, mas são confirmações da palavra. Que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Olha, irmãos, quando Jesus fala assim, ó, mostra-te ao sacerdote. Naquela época, o leproso ele tinha que se colocar diante do sacerdote, para que o sacerdote pudesse, né, avaliar se ele ainda estava ou não leproso. E aí Deus me traz assim, né, existem 3 pessoas que eu vejo aqui, a gente mostrando a nossa lepra. A primeira delas é Deus. Como é que eu tenho me mostrado para Deus? Como é que eu tenho me colocado diante de Deus para Deus avaliar se eu estou ou não leproso? Obrigada, pastor. Como é que eu estou me revelando para Deus, Senhor? Porque a gente quer colocar roupas, vestes, para que Deus não veja nossas lepras. Mas Deus conhece. Deus conhece todas as partes do nosso corpo. A começar pelo nosso pensamento, nosso coração. Então o que está dentro da gente, imagina o que está por fora. Então como é que eu e você temos nos mostrado para Deus? Nos colocado diante da presença dEle. E aí eu vejo a segunda pessoa são as pessoas no mundo. Porque lá em Hebreus 12:1 fala que nós estamos cercados, rodeados por uma nuvem de testemunhas. Então como é que você tem mostrado a tua lepra para as pessoas desse mundo? Como é que elas estão vendo você? Fulano entrou para a igreja, mas não mudou nada, continua do mesmo jeito. Ou então olha para você e fala assim, poxa, era uma pessoa tão usada por Deus, um vaso de honra dentro da casa do Senhor, um profeta, e hoje está vivendo dentro da igreja, mas de qualquer maneira. A gente não vê mais unção, a gente não vê mais o poder de Deus descendo na vida daquela pessoa, mas por quê? Está cheio de lepra e não reconhece que está leproso. O pior de tudo é isso, é quando a gente não reconhece a lepra na gente. A gente só consegue ver a lepra dos outros, mas a nossa mesmo a gente não consegue ver. E aí as pessoas olham para a gente e falam assim, e o que eu vou fazer lá dentro daquela igreja? Fulano está lá há tanto tempo e não muda, continua leproso. E aí a gente não tem como nem convidar a pessoa para vir, a pessoa não vai querer, porque a pessoa vê a gente da mesma forma. E a terceira pessoa somos nós mesmos. Como é que eu reconheço a lepra em mim? Como é que eu posso me ajoelhar diante do Senhor se eu não reconheço? Porque aquele leproso, ele reconhecia que ele estava leproso. Irmãos, não era só a lepra de fora. Quando Jesus curou ele aqui,
Jesus curou ele de muitas coisas, porque a palavra fala. Mas tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas. Repita comigo, muitas coisas. Repita, muitas coisas. Porque quando Jesus te cura, quando você entra por essas portas, Senhor, eu preciso ser curado, que eu estou com problema de saúde. Jesus não te cura só daquele problema de saúde. Deus vai te curar de todas as coisas que você se encontra enfermo. É o seu coração ferido, cheio de mágoas. É o seu pensamento, pensando talvez em pornografia, pensando em fofoca, pensando em ficar devendo os outros. Deus, quando te cura, Ele te cura de tudo. Não é só de uma coisa, são muitas coisas. Todos os dias nós vivemos o milagre de Deus. Todos os dias. A palavra diz, as misericórdias do Senhor, elas são infinitas. E é a causa de nós não sermos consumidos. Essa é a causa. De nós não sermos consumidos. São as misericórdias do Senhor, que duram para sempre. E aí, quando Ele cura completamente. É corpo, alma, espírito. Então ele começou a falar aqui. Quando Jesus fala para ele, que é para ele não falar nada para ninguém, não é porque Jesus não queria que as pessoas soubessem dele, não era isso. Eu entendo aqui que, até porque eu vejo esse homem como um dos maiores publicitários, divulgadores do Senhor Jesus. Ele foi um dos maiores publicitários, foi o melhor marketing, né? No entanto, Jesus não quer que a gente saia por aí pregando um Jesus de bênção. Olha, Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta. Isso as pessoas ouvem todos os dias. Mas Jesus quer que a gente mostre de verdade o que Ele faz na nossa vida todos os dias. Porque todos os dias eu me converto, todos os dias, irmãos, eu me converto de algo que não agrada ao Senhor. É todo dia é a nossa conversão. É todo dia a cura da nossa lepra. Todos os dias. Todo dia Deus faz algo de sobrenatural nas nossas vidas. Quantas pessoas não estão hoje abrindo os olhos? Estão em hospitais, aí doentes, morrendo. O Covid é apenas mas pessoas estão morrendo de Covid com Jesus. Mas e quantas estão morrendo de Covid sem Jesus? Leprosas. Quantas? E a gente não consegue chegar para falar do que Jesus faz na nossa vida, mostrar um Jesus diferente. A gente mostra, vai lá na minha igreja, que olha, tem culto de cura e libertação. A gente tem que fazer isso. Mas as pessoas têm que ver primeiramente a gente limpo, para depois a gente poder querer. E a gente não faz isso. A gente quer falar, olha, Jesus é um Jesus de prosperidade, de bênção, disso, daquilo. E Jesus não quer que a gente pregue sobre Ele dessa maneira. Ele quer que a gente pregue sobre o reino dEle. Ele quer que a gente pregue sobre a salvação. Mas não apontando o dedo na cara das pessoas e enfiando o dedo na lepra delas, na ferida delas. Não é assim. Não é assim que a gente vai trazer essas pessoas para o Senhor, para o reino do Senhor Jesus. Então eu vejo aqui que era um homem que ele reconhecia a lepra dele. Não era só a lepra não, os pecados dele. E quando ele fala assim para o Senhor, Senhor, se tu queres, é igual a gente falar assim para Deus, se Deus fizer, tem até um louvor que
fala, se Deus fizer, né, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Mas até que ponto eu me ajoelho diante do Senhor e falo assim, ó Senhor, está nas tuas mãos. Se o Senhor quiser fazer, eu quero a sua vontade, né, soberana. Mentira! A gente sempre quer a vontade nossa. A gente fala assim, Senhor, faça a tua vontade. E ele reconheceu isso, esse leproso aqui. Ele falou, se queres. E muitas vezes Deus não nos dá aquilo que a gente pede, não limpa a nossa ferida, porque a gente não coloca de verdade o querer dele. A gente coloca o nosso querer. E aí ele muitas vezes, até às vezes faz, né? Que é a vontade permissiva do Senhor. Mas eu falo para você, a vontade soberana do Senhor na nossa vida é 1000 vezes melhor. Porque a vontade permissiva, a gente paga um preço por ela. E a vontade soberana, Jesus já pagou esse preço lá atrás, na cruz do Calvário, por mim e por você. Quando Ele derramou o sangue dele, carmesim, aquele sangue precioso, ali Ele já estava curando a minha e a sua lepra. Mas precisa que eu e você, a gente se coloque diante dele, de verdade, com o coração voltado para as coisas do alto, e falando, Senhor, me cura conforme o teu querer, a tua vontade. Amém? Eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Eu espero que você